momento de meditação. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Graça e paz a todos vocês que nos acompanham aqui no programa Missionários em Ação, na nossa linda cidade modelo Castanhal, no nosso Pará. Você de repente que assiste pelo YouTube, seja muito bem-vindo aqui no nosso programa. Saiba que você tem também a oportunidade de compartilhar desse vídeo, dessa mensagem, uma vez que nós temos liberdade, temos que lutar por ela, de compartilhar daquilo que cremos, daquilo que pensamos, daquilo que queremos para a nossa vida. E a palavra de Deus hoje, que está aqui, se você tiver uma Bíblia ao seu alcance, então pegue, se não, pegue aí o seu celular ou o seu computador. No livro de Daniel, no capítulo 10, no verso 12, diz assim, ó: Então me disse, não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras, e eu vim por causa das tuas palavras. Veja bem, se você conhece Daniel e a história dele, vai saber que Daniel foi um rapaz que logo cedo foi escolhido pela Babilônia para servir aquele reino, aquele império, mas ele tinha algo dentro dele já de especial. Ele servia, ele conhecia ao Deus de Israel, ao Deus que libertou o povo do Egito, ao Deus que fez com que aquele povo passasse pelo Mar Vermelho e ali então garantisse a sua libertação. Libertação essa que até os dias de hoje nós falamos e nós proclamamos na vida de todos. Porque Deus ele não libertou apenas o povo de Israel e por aí ficou. Deus também liberta até os dias atuais. Liberta de quê? Liberta dos pensamentos que são negativos, que são antibíblicos, que são anticristo. Liberta do vício, liberta de espíritos malignos. Deus ele faz uma libertação completa na vida de todo aquele que crê. E quando a Bíblia ela se refere a Daniel, fala exatamente isso, porque ele aplicou o coração dele a entender, a compreender e a se humilhar diante de Deus, do Deus Todo-Poderoso. E muitas pessoas hoje se opõem contra Deus, contra o Evangelho, contra a Bíblia Sagrada, e quer resposta para a sua vida, e quer solução para os problemas que estão enfrentando. E eu pergunto a você, a lógica nisso? Não há. Se eu creio em Deus, se eu confio em Deus, ando no seu caminho, confio na sua palavra, por que que eu vou me opor? Por que que eu serei contra aquilo que a palavra de Deus ensina? Se uma vez Deus se manifestando na vida de alguém, nós entendemos que aquela pessoa ela consegue vencer toda e qualquer batalha. Daniel estava em um determinado momento da sua vida enfrentando uma grande batalha. Ele estava em jejum, ele queria uma resposta, ele queria a solução, ele queria a voz de Deus ecoando na vida dele, como muitos de nós queremos. Talvez você que nos assiste tenha orado por você, por uma cura, por uma libertação, por uma restauração. Tenha orado pelo seu casamento, tenha orado pelos seus filhos, tenha orado por um parente, por um ente querido, por um amigo, que você sabe que muito necessita da presença de Deus. E ainda assim não tem obtido resposta. Talvez tenha até mesmo jejuado, separado um tempo ali para uma consagração, para que venha ter mais ênfase a sua oração. Portanto, não tem obtido resposta. E o problema está em quem? Busca o problema em quem?
Daniel estava a orar, Daniel estava a se separar, Daniel estava ali a clamar. Só que Deus fala a ele, olha, desde o primeiro dia em que você resolveu se humilhar e reconhecer que somente Deus poderia te dar a resposta, a solução que você precisa, eu enviei essa resposta. Só que tem espíritos malignos que agem nas regiões celestiais. Que regiões são essas? Entre a terra que nós vivemos, esse espaço, e o céu, que é o que nós vemos, existe uma outra superfície, o qual esses demônios agem nessas regiões. Impediu a resposta de chegar a Daniel desde o primeiro dia. Sim, anjos de Deus vieram entregar a resposta a Daniel, mas esses demônios impediram. O que Deus fez então? Devido à persistência de Daniel, à constância de Daniel, Deus enviou um anjo, mais forte ainda, podemos dizer assim, um anjo guerreiro, para que lutasse bravamente contra esses espíritos e assim o vencesse. Mas foi tanta luta, foi tanta guerra, que do primeiro dia que teve a resposta, chegou a Daniel no 21º dia. O que eu quero dizer com isso? O arcanjo Miguel estava lá lutando, estava lá batalhando por uma resposta que Deus já tinha dado. Mas existem espíritos na nossa vida que eles trabalham para que venhamos desanimar. Eles trabalham para que venhamos desistir da fé. Com tudo isso, o que eles ganham? Eles ganham mais alguém adeptos a ele, dizendo que Deus não responde, que Deus não existe, que Deus não ama. Quantas pessoas têm esse pensamento? Ah, por que eu não consigo vencer na vida? Ah, por que eu não consigo conquistar? Ah, por que as coisas para mim não dão certo? Quantas pessoas se perguntam, se lamentam e até mesmo se martirizam porque imagina, realmente eu sou um qualquer. Eu sou um que está descartado, desolado. E é isso que o diabo quer que você pense. É isso que os demônios fizeram para que Daniel não recebesse a resposta, a devida resposta de Deus. Todo aquele que clama ao Senhor tem resposta sim. Por mais que a resposta não seja do jeito que queremos, porque às vezes determinamos algo que ainda não é a hora. Desejamos alguma coisa para a nossa vida que Deus está dizendo, calma, você está apenas engatinhando, você já quer algo de alguém que já está caminhando com suas próprias pernas. Então ainda não é o momento, ainda não é a hora. E às vezes a pessoa, não, mas eu quero, igual menino birrento, eu quero, eu preciso, eu desejo, se não tiver isso eu morro. E se Deus permitir que isso aconteça, Ele sabe que vai perder você. Se de repente você desejar algo e esse algo não for o que realmente você precisa, quando você receber e você pensar assim, não, eu pensava que era de outro jeito, a frustração, a decepção virá. Aí quem é que vai levar a culpa de tudo? Deus. Deus é o costa larga. Porque Deus permite que coisas ruins acontecem, porque Deus permite que o fulano ou o ciclano adoecesse, sofresse um acidente ou fosse morto por alguém, por um assassino, por isso, por aquilo. Começa então a haver diversas situações que às vezes são fatalidades. Claro que tudo é na permissão de Deus, porque Deus é o dono de tudo, principalmente da nossa vida. Mas nós precisamos entender algo.
existe uma batalha que não é da carne e do sangue, é uma batalha espiritual que nós precisamos resistir, nós precisamos persistir. Ao contrário disso, gente, não conquistaremos nada. Imagina aí, você já começou quantos projetos e não terminou? Quantas vezes você deu 1, 2, 3, 5, 10 passos e de repente algo não aconteceu como você desejou, como você quis e você recuou? Existem sim coisas que nós entendemos, não é para nós. Então é melhor parar por aqui. Mas tem coisas que a pessoa se sente neutralizada, bloqueada a seguir. Ela se sente desencorajada, com medo, se sente incapaz. Então diz consigo mesmo: vou deixar quieto. Nós temos que saber discernir as situações. Nós temos que ter entendimento. Quando é para avançar e quando é para parar. Talvez o seu bloqueio fosse a necessidade de ser elogiado, ser visto. Sabe, as pessoas que querem a glória para si, pensam que o mundo gira ao seu redor. Então, como não tem o apoio que precisa, não ouve as palavras que desejam, desistem. Nós sempre vemos, e esses dias estávamos até conversando, os maiores vencedores nos esportes, se você for analisar, não são pessoas que nasceram em berço de ouro. Não são pessoas que vieram já de cima, uma família mega estruturada, uma vida financeira ali abençoada. Não! Procurem saber quem são os maiores vencedores nos esportes e na vida pessoal, na vida profissional. Veja se não são pessoas que vieram lá de baixo, que não eram notadas, que não eram vistas. Uma família completamente desandada. A vida financeira, às vezes trocava literalmente o almoço pela janta. Amanhecia o dia e não tinham o café da manhã. Não tinham o pão, não tinham o café com leite. E ainda assim não desistiram. Tiveram sim dificuldades como nós temos em tantos momentos, mas nada os fizeram parar. Muito pelo contrário. Faziam desses grandes problemas, desses grandes obstáculos, oportunidade para ir mais à frente, para tentar mais uma vez. Quantos já estiveram ali no momento de falência? Quantos caíram? Quantos ouviram palavras de derrotas? Quantas pessoas já chegaram no seu ouvido dizendo: não adianta, que isso não é para você. Você não vai conseguir. Olha, isso não é de Deus para a tua vida. O único que decide o que é de Deus e o que não é o próprio Deus e você. É como eu falei, tenha entendimento. Saiba quando é para avançar e quando é para parar. E se for para parar, busca a confirmação de Deus. Se for para avançar, busca a confirmação de Deus. Se Deus falar ao seu coração: vai que eu sou contigo, então, meu querido, avança. Mas se Deus disser: para porque mais à frente você pode sofrer. Mais à frente você pode se decepcionar mais ainda. Então, dê ouvidos à voz de Deus.
porque com certeza coisas maiores e melhores Ele fará na sua vida. Mas tenha atitude, o coração que Daniel teve. Vou ler de novo esse versículo 12 para você. Então me disse: não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia, vem aí o importante, em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras. Compreender e se humilhar, palavras que entram em concordância. Eu compreendo, eu entendo que sem Deus nada posso fazer, que sem Deus eu nada sou. Eu vou me humilhar pedindo ao Senhor a sua ajuda, a sua capacitação, o seu entendimento. E aí, com certeza, virá a resposta de Deus. Pode ser no primeiro dia, no segundo, no terceiro, no quinto, no 20º, no 50º, não sei. Vai depender da sua disposição e da sua permanência, da sua constância. Houve aqui uma perseverança. Ele poderia ter desistido. Afinal de contas, quando nós oramos, e ainda mais quando é uma necessidade, nós queremos resposta já. Nós queremos resposta, como costumamos dizer, para ontem. E não é bem assim que funciona, não. A resposta de Deus vem no tempo certo. Mas, se houver uma briga espiritual, a sua perseverança vai ser muito importante. É na perseverança que alcançamos vitória. É na perseverança que temos respostas às nossas orações. Então pense nisso. Seja perseverante, seja constante, seja permanente na presença de Deus. E você vai ver o quanto que Ele fará na sua vida. Amém? Que Deus abençoe você, que Deus abençoe sua casa, sua família, seu trabalho, a todos, e continue nos acompanhando aqui no programa Missionários em Ação. Não esquece de se inscrever no nosso canal, de dar uma curtida e de compartilhar os nossos vídeos. Missionários em Ação Castanhal, ou então as nossas redes sociais, Igreja Batista Casa de Bênção, Instagram e Facebook. Um forte abraço e até a próxima, se assim o Senhor nos permitir. Tchau, tchau.